Bom dia, mulher de Deus. Caminhando aí para mais um cômodo da grande casa de Deus, de Max Lucado. E hoje nós vamos falar da capela. Vamos pular alguns no decorrer da semana, mas hoje é a capela, onde o homem fecha a boca. Santificado seja o teu nome. Quando morei no Brasil, levei minha mãe e sua amiga para conhecer Foz do Iguaçu, a maior cachoeira do mundo. Algumas semanas antes, eu tornara-me um perito em cataratas, lendo um artigo na revista National Geographic. Certamente, pensava eu, minhas hóspedes apreciarão a boa sorte de me terem como guia. Para alcançar o mirante, os turistas devem percorrer uma trilha sinuosa que os leva através da floresta. Aproveitei a caminhada para fazer a minha mãe e sua amiga um relato da natureza de Foz do Iguaçu. Estava tão cheio de informações que tagarelei o tempo todo. Após alguns minutos, entretanto, surpreendi a mim mesmo falando cada vez mais alto. Um som à distância forçava-me a elevar a voz. A cada volta da trilha eu aumentava o volume. Finalmente eu estava gritando acima do ruído, o que era completamente irritante. Qualquer que fosse aquele barulho, eu preferiria que desligasse até eu terminar a minha preleção. Só depois de chegar à clareira, compreendi que o ruído que ouvíamos era a cachoeira. Minhas palavras foram abafadas pela força e o furor daquilo que eu estivera tentando descrever. Não pude mais ser ouvido. Ainda que eu pudesse, não tinha mais uma audiência. Mesmo minha mãe preferia ver o esplendor a ouvir a minha descrição. Calei a boca. Há ocasiões em que o falar profana o momento. O silêncio representa o mais elevado respeito. A palavra para tais ocasiões é reverência. A oração para estes momentos é santificado seja o teu nome. E o lugar para esta oração é a capela. Se há paredes, você não as percebe. Se há bancos, você não precisa deles. Seus olhos estão fixos em Deus, seus joelhos no chão. No centro da sala há um trono e perante o trono um banco no qual se ajoelhar. Não se preocupe em ter as palavras certas. Preocupe-se antes em ter o coração certo. Não é eloquência que ele procura, apenas honestidade. A hora certa de estar em silêncio. Esta foi a lição aprendida por Jó. Se ele cometera uma falta, esta fora sua língua, ele falara demais. Não que alguém pudesse culpá-lo, a calamidade arremetera sobre o homem como um leão sobre um rebanho de gazelas, e quando o alvoroço passou, não restara praticamente uma parede em pé ou um ente querido vivo. Os inimigos haviam trucidado as boiadas, os raios destruído os rebanhos, os ventos fortes deixaram soterrados nos escombros os seus filhos que festejavam. E esse fora apenas o primeiro dia. Jó nem mesmo teve tempo de exprimir sua dor antes de ver a lepra em suas mãos e os furúnculos em sua pele. Sua esposa, alma compassiva que era, aconselhou-o a amaldiçoar Deus e morrer. Seus 4 amigos vieram com a delicadeza de uma britadeira dizer-lhe que Deus é bom e que o sofrimento é consequência do mal. E tão certo como 2 mais 2 são 4, Jó deveria ter algum registro criminal em seu passado para sofrer tanto. Cada um deu a sua própria interpretação de Deus e falou longa e sonoramente sobre quem é Deus e por que ele fizera tudo aquilo. Eles não eram os únicos falando sobre Deus. Quando seus acusadores faziam uma pausa, Jó dava-lhes uma resposta. Abriu Jó a boca em 3:1. Então respondeu Elifaz o Temamita em 4:1. Então Jó respondeu 6:1. Então respondeu Bildade, o Suíta, em 8:1. Então Jó respondeu e disse, no capítulo 9:1. Então respondeu Zofar o Naamatita, em 11:1. Este ping-pong verbal continua por 23 capítulos. Finalmente, Jó tem o bastante dessas contestações. Chega de bate-papo, é hora do tom fundamental do discurso. Ele agarra o microfone com uma mão, o púlpito com a outra e vai em frente. Por 6 capítulos, Jó dá a sua opinião sobre Deus. Desta vez, o capítulo registra, e prosseguindo Jó, e prosseguindo Jó, e prosseguindo Jó. Ele define, explica e revisa Deus. Parece que Jó sabe mais sobre Deus do que ele próprio. Lemos 37 capítulos do livro antes que Deus limpe a garganta para falar. O capítulo 38 começa com estas palavras: Então o Senhor respondeu a Jó:
Se a sua Bíblia é igual à minha, há um engano neste versículo. As palavras estão corretas, porém o impressor usa os tipos de tamanho errado. As palavras deveriam estar escritas tudo em letras maiúsculas. Então o Senhor respondeu a Jó: Deus fala. Faces voltam-se ao céu, ventos curvam-se e as árvores, vizinhos encolhem-se nos refúgios, gatos apressam-se para o alto das árvores, cachorros metem-se no mato. Está ventando, meu bem, é melhor tirar a roupa do varal. Deus mal abriu a boca e Jó soube que deveria ter calado a sua mágoa. Olha só o que diz Jó 38, de 3 a 7. Perguntar-te-ei e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estás fundada as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Deus inunda o céu com perguntas. Jó compreende. Apenas Deus define Deus. Você precisa conhecer o alfabeto antes de poder ler. Deus conscientiza Jó. Você não sabe nem o ABC do céu, quanto mais vocabulário. Pela primeira vez, Jó está quieto, silenciado por uma torrente de indagações. Olha, continua o texto. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeastes no mais profundo do abismo? Ou entraste tu até os tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva? Ou darás tu força ao cavalo? Ou revestirás o teu pescoço de crinas? Ou espantá-los-ás como ao gafanhoto? Ou voa o gavião pela tua inteligência, estendendo as suas asas para o sul? Jó mal teve tempo de sacudir a cabeça diante de uma questão antes que Deus faça outra. A insinuação do pai é clara. Tão logo você seja capaz de lidar com assuntos tão simples como a quantidade das estrelas e o estiramento do pescoço do avestruz, teremos uma conversa sobre dor e sofrimento, mas até então podemos passar sem os seus comentários. Já captou a mensagem? Penso que sim. Ouça-lhe a resposta. Eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão põe sobre a minha boca. Note a mudança. Antes de ouvir Deus, Jó não podia falar o bastante. Após ouvi-lo, não pôde falar de jeito algum. O silêncio foi a única resposta apropriada. Houve uma ocasião na vida de Thomas Kempis, na qual também foi preciso fechar a boca. Ele havia escrito profusamente sobre o caráter de Deus. Porém, um dia Deus confrontou com tal graça divina que a partir daquele momento todas as palavras de Kempis pareciam palha. Ele pousou a caneta e nunca mais escreveu uma linha. Ele calou-se. A palavra para tais momentos é reverência. A sala para tais momentos é a capela. A frase para a capela é santificado seja o teu nome. Um corte acima. Esta frase é uma petição, não uma declaração, um pedido, não um anúncio. Santificado seja o teu nome. Entramos na capela e imploramos: seja santificado, Senhor. Faça o que for preciso para ser santificado em meu viver. Tome o lugar que lhe pertence por direito no trono. Seja exaltado, seja magnificado, seja glorificado. Tu és Senhor e eu estarei calado. A palavra santificado vem da palavra santo, que significa separado. O termo remonta a uma antiga palavra que significa cortar. Ser santo, então, é ser cortado acima da norma, superior, extraordinário. Lembra-se do que aprendemos no observatório? O Deus Santo habita num plano diferente do restante de nós. Aquilo que nos amedronta, a ele não mete medo. O que nos preocupa, não preocupa ele. Sou mais um marinheiro de água doce do que um lobo do mar. Mas estive num barco suficiente para conhecer o segredo de como achar terra em uma tempestade. Você não visa outro barco. Você certamente não se concentra nas ondas. Você firma a vista em um objeto não afetado pelo vento, uma luz na costa, e segue reto em sua direção. A luz não é afetada pela tempestade. Buscando a Deus na capela, você faz o mesmo. Quando você firma a vista em nosso Deus, está focalizando alguém,
um corte acima daquilo que qualquer tempestade na vida possam trazer. Como Jó, você acha paz no sofrimento. Como Jó, você fecha a boca e fica em silêncio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Este versículo contém uma ordem com promessa. A ordem: aquiete-se, feche a boca, dobre os joelhos. A promessa: você saberá que eu sou Deus. O navio da fé viaja sobre as águas. O crente passeia nas asas da espera. Demore-se na capela. Demore-se muitas vezes na capela. Em meio às suas tempestades diárias, faça questão de aquietar-se e fite os olhos nele. Deixe Deus ser Deus. Deixe que ele o banhe em sua glória para que sua respiração e seus problemas sejam sugados de sua alma. Esteja em silêncio. Esteja quieto. Esteja ciente e disposto, então você saberá que Deus é Deus. Você não pode ajudar, mas confessar. Santificado seja o teu nome. Aleluia! Chegamos ao fim de mais um cômodo aí da grande casa de Deus. Nos encontramos amanhã. Tem um dia de bênção, de vitórias. Adentre a capela, fale com o Pai. Ele está te esperando. Eu te abençoo em nome de Jesus.